Sejam então bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo, nesta edição com atenções centradas no entroncamento Atlético Clube, que pela primeira vez na sua ainda curta história conseguiu a manutenção na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e com números que também ficam para a história, isto tendo em consideração que nas últimas 6 jornadas conseguiu 6 vitórias, um impressionante registro que ajudou bastante a que a formação da cidade dos Comboios conseguisse então o grande objetivo desta temporada. Continuamos, ou melhor, contamos em estúdio com as presenças de Paulo Costa, que colocou de lado, entre aspas, as funções de presidente para, em parte desta temporada, dedicar-se ao cargo de treinador, e foi com ele que o Entroncamento Atlético Clube conseguiu então a manutenção, substituindo Filipe Rego, o técnico que iniciou a última temporada ao serviço da equipa sénior. Contamos também em estúdio com Carlos Jorge, ele que já foi apresentado como o novo treinador do Entroncamento Atlético Clube, um nome que dispensa apresentações, que já chegou ao topo do futebol distrital de Santarém e não só, e por isso vamos ter então em estúdio estes dois convidados com os quais iremos abordar o passado, o presente e o futuro do Entroncamento Atlético Clube. Obrigado então a ambos pela presença, sejam bem-vindos. Vou começar pelo presidente treinador, agora só o presidente, Paulo Costa. Boa noite, obrigado pela presença e pela disponibilidade. Paulo, efetivamente estamos a falar de um clube ainda com um curto historial, mas que já perseguia esta manutenção nas outras ocasiões em que tinha estado na primeira divisão distrital. Nós fomos falando jornada após jornada, semana após semana, e houve uma altura em que fiquei com a sensação que só o treinador, equipa técnica e o grupo é que acreditavam que esta manutenção seria possível. Vocês também sentiram isso ou não? Antes de mais, obrigado pela presença, é sempre um gosto de estar aqui e de facto, em relação àquilo que é a pergunta, esta manutenção é extremamente importante para o Entroncamento Atlético Clube, para a cidade, inclusivamente para os jogadores, o próprio staff, a própria direção. É uma manutenção que ao 7º ano nos faz estar pela 4ª vez na primeira divisão distrital, e que ao longo da época, obviamente que nunca perdemos esse foco e esse objetivo. É verdade que sim, e é verdade que também que ao longo da época e pela quantidade de vezes que fomos falando, foi transparecendo efetivamente que o próprio treinador, o treinador adjunto, a equipa técnica e os jogadores começariam a ser um nicho de pessoas que efetivamente nunca deixaram de acreditar, mas isso ainda nos tornou cada vez mais fortes, tornou-nos mais resilientes e efetivamente no mundo do desporto, neste caso concreto do futebol, até na nossa própria vida pessoal, o insucesso permanente e consecutivo torna-nos frágeis. Mas é necessário também muitas vezes saber lidar com essa fragilidade, fazer das fraquezas próprias forças e saber acreditar naquilo que somos, daquilo que somos constituídos. E a mensagem que era passada de uma forma permanente aos jogadores é que era um grupo de trabalho excelente, o grupo iria ter sucesso. Eu conheço aqueles jogadores desde que o clube foi fundado, quase na sua totalidade, todos eles, e acreditava solenemente que as coisas iriam mudar. Eu sempre acreditei nisso, e aliás há registros permanentes daquilo que iremos falando. Os jogadores têm o enorme mérito, e esse mérito não é meu, é dos jogadores, de uma forma clara, que acreditaram sempre naquilo que lhes era passado, naquilo que lhes era transmitido, de uma forma permanente. Obviamente que eu não vou esconder que é necessário de facto uma força interior grande, e essa capacidade de lutar com aquilo que é menos bom, o que eram os resultados, para depois saber transmitir a um grupo de trabalho que tem que sair daquela situação. Mas o mérito é dos jogadores. Eu reforço e quero deixar aqui bem claro e vincado que com quem trabalhei tem esse mérito de saber acreditar até final naquilo que lhe foi sempre passado.
mesmo em momentos menos bons que atravessamos ao longo da época, nós temos um registro, julgo que 8 derrotas consecutivas, e são 8 derrotas consecutivas, estamos a falar praticamente de 2 meses e meio sem pontuar. É duro para quem trabalha num período inclusivamente em que a chuva aparece, o frio aparece, a dificuldade em sair de casa é muita. Ou seja, a vontade de treinar também há de ser pouca. É diferente. Como é que se gera motivações durante uma fase como essas? Dentro do grupo, houve quem, não diga tirasse a toalha ao chão, mas houve quem afrouxasse em termos de ambição, e fora do grupo também houve necessidade de blindar tudo aquilo, todo o ruído, o possível ruído que pudesse existir face a esse momento menos conseguido. A estratégia foi um bocadinho por aí, foi agarrar naqueles que queriam efetivamente que o destino fosse outro e dizer, bom, nós estamos aqui no meio de uma tormenta, quem é que acredita que efetivamente isto vai passar? Independentemente daquilo que vier, os que quiserem vir e estar comigo, vão estar comigo até final. E independentemente daquilo que surgir. E não houve ninguém que dissesse que não. Porque também quase todos eles, na altura, disseram que em novembro do ano passado havia uma possibilidade de nós conseguirmos esse objetivo, que era retirarem-me do sítio onde estava de uma forma permanente, que era como presidente. E eu pus em causa muita coisa, já o disse publicamente e digo aqui novamente que foram feitos 4 convites depois do Mr. Filipe Rego não ter tido sucesso e tudo ter feito para que esse sucesso acontecesse, porque o Mr. Filipe, enquanto cá esteve, deu tudo dele em prol do clube. As coisas não lhe correram bem, porque também faz parte do futebol. E na altura, pronto, achou-se por bem ter sido eu a assumir. Mas todos eles, na altura, concordaram que essa situação fosse possível. E então, todos eles também, ao longo desse período menos bom, quiseram estar comigo, mesmo quando as coisas não correram bem, de forma a que a situação pudesse ser alterada. Obviamente que há sempre uma pedra ou outra no caminho, há sempre uma dificuldade, mas mesmo no meio dessas dificuldades de gestão do próprio plantel, do próprio resultado, das próprias emoções individuais e de grupo, que fazem parte de uma época desportiva, todos eles souberam que havia um foco muito grande, que era este, que podia ser concretizado. Como disse, houve um período muito grande de resultados menos bons, não pontuámos durante quase 2 meses e meio, mas sentiu-se, e os jogadores também sentiam, que na grande maioria dos jogos não era a falta de qualidade. Nós chegámos a ter jogos onde fomos superiores francamente ao adversário e perdíamos sempre, e é nessa altura que é necessário de facto fazer acreditar muito que as coisas vão mudar. Tivesse se calhar sorte de ter comigo jogadores que o quiseram fazer e que quiseram acreditar, e que mesmo nesses momentos menos bons souberam levar essa mensagem até ao fim, e que depois o jogo do Crescença ali em casa, onde vencemos 2-1, foi de facto aquele pequeno rastilho que fez mudar tudo, porque faltavam 6 jogos na altura para terminar o campeonato. Nós já tínhamos feito anteriormente, tínhamos jogado com o Fazendense e com o Oriense, 2 equipas que o Fazendense estava em terceiro lugar e foi praticamente cilindrada ali na nossa casa. Acabámos por perder 2-1, mas com uma injustiça tremenda no resultado. O Oriense ganhou em nossa casa, mas na única vez praticamente que entrou na nossa área e que foi à nossa baliza, fez gol, e nós tínhamos perdido e tendo cilindrado ali em casa o Oriense, e depois a vitória logo a seguir em casa com o Crescense fez-nos despertar, e foi o gatilho que nos disseram, pá, é hoje que vamos mudar. Nem sempre isto acontece no futebol, nem sempre isto acontece na nossa vida pessoal, mas efetivamente aconteceu aqui, que os jogadores depois souberam aliar aquilo que lhes tinha sido sempre transmitido, reforçado, mesmo em momentos menos bons, àquilo que aconteceu nessa altura, e depois aproveitou-se de facto esse jogo do Crescense para dar sequência até final àquilo que se viu, e que não é fácil, porque foram equipas do topo da tabela que recebemos, que vencemos, que fomos vencer a Amiens num período tremendamente difícil
para o Amiense, que necessitava na altura de pontuar também para se manter na primeira divisão, um campo extremamente difícil. Fomos categoricamente superiores e vencemos lá 3-1. E depois no último jogo em casa, de uma forma clara, com o Cartaxo, num jogo também decisivo, onde vencemos depois também por 3-0. Acho que fizemos uma ponta final memorável, que vai ficar de facto para a história do clube, porque saímos de uma situação onde poucos, e o Feliciano já disse bem, o grupo acreditou, a equipa técnica acreditou, a direção acreditava, mas depois pouco mais gente acreditava. Mas nós em silêncio fomos sempre trabalhando para que isso pudesse acontecer. Antes de passar então aqui a palavra ao Carlos Jorge, só mesmo para não perdermos aqui o fio à meada, o Paulo agora destacou esse ponto de viragem diante do Coruchense. Fui aqui repescar algumas das nossas conversas e efetivamente tinha aqui uma questão preparada e nós não falámos previamente. A questão preparada que eu tinha era em relação ao jogo com o Fazendense. É um facto, o entroncamento perdeu, mas saltou cá para fora essa exibição diante de uma equipa que na altura ainda sonhava com a possibilidade de chegar ao segundo lugar. Diz que não há vitórias morais, mas para fora transpareceu a ideia que foi nesse jogo que efetivamente o Entroncamento Atlético Clube começou a chegar à manutenção. Não tenho dúvida nenhuma disso. Houve ali um sentimento de revolta grande no balneário, de chegarmos ao balneário e sentirmos que tínhamos sido francamente superiores com uma equipa que podia chegar ao segundo lugar, uma equipa que nos últimos 20, 25 minutos do jogo não saiu efetivamente com toda a qualidade que tem, com toda a organização que tinha, com um excelente treinador que tem, mas não saiu dentro da grande área nos últimos 20, 25 minutos do jogo. Fizemos o 2-1 e podíamos ter feito o 2-2 e o 3-2 por variadíssimas vezes, e os jogadores sentiram, caramba, então, mas se fazemos isto, porque é que não vamos fazer em mais jogos? E houve esse sentimento de revolta que depois mesmo, e esse é o risco que se corre, é ver um jogo e depois ao longo da semana perder-se este sentimento. Mas houve o estímulo para que não se perdesse esse sentimento ao longo da semana, mesmo no treino, que antecedeu depois o jogo do Coruchense. Tivemos a felicidade, de facto, no jogo do Coruchense, de dar a volta, vencer, e eu acho que esse espaço de tempo entre o jogo do Fazendense, que já inclui o jogo do Fazendense, o jogo do Coruchense, o trabalho durante a semana, foi de facto um momento importantíssimo para a viragem daquilo que aconteceu depois neste último mês e meio de campeonato. Muito bem, agora sim, Carlos Jorge, o nosso outro convidado, também bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. De regresso então ao Distrital, à primeira divisão distrital. Carlos, ainda há pouco na introdução, sublinhei que estamos perante um nome que dispensa apresentações, não só em Santarém, também em Leiria, e aqui estamos a falar de títulos, conquista de títulos propriamente ditos. O que é que faz com que um treinador que já esteve no topo do Distrito de Santarém, já esteve no topo do Distrito de Leiria, e por que não também dizê-lo, essa experiência bem sucedida no Sporting Clube Portugal, o que é que faz com que um treinador aceite aqui um desafio no Entroncamento Atlético Clube, uma equipa que tem andado sempre ali no fio da navalha? Efetivamente este ano conseguiu o seu grande objetivo com todo o mérito, mas o que é que faz com que um treinador aceite este desafio? Pergunto eu, que pode ser ou não de risco. Antes de mais, olá e boa noite a todos. Obrigado pelo convite da Rádio Hertz e na pessoa de António Feliciano. Obrigado também ao Presidente por me ter convidado, ter formulado este convite para o Entroncamento Atlético Clube. E respondendo diretamente à pergunta, é simples, é muito simples a resposta. Não é tão complexo, às vezes as pessoas têm tendência a complicar aquilo que é simples, mas a resposta, eu sou uma pessoa de afetos e o ter aceito este projeto, que é um projeto que me parece extremamente sério e credível, deve-se, diria que 90%, única e exclusivamente à pessoa do Presidente Paulo Costa. Por eu ser uma pessoa de afetos e por o conhecer há muitos anos, e há coisas que nos marcam, e agora isto obviamente não estava ensaiado, mas esta resposta que o Presidente foi dando nas questões anteriores, que às vezes na adversidade e nos problemas e naquelas pedras que se vão encontrando no caminho, é que se veem as pessoas verdadeiras, os homens verdadeiros, as pessoas e os valores. E foi numa derrota há uns anos que eu fiz esta amizade com o Presidente, e a credibilidade, a seriedade dele, que eu reconheço e que todas as pessoas com quem eu tenho falado ao longo dos últimos tempos e que eu sabia que no Distrito tinham essa imagem dele, apresentou-me um projeto
para ser franco, e acho que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, já tinha calhado numa outra ocasião ter falado com o presidente sobre o clube dele, sobre, no fundo, o menino dele. Portanto, é um clube relativamente recente, ou muito recente. Estamos a falar de clubes com 30, 60, 80, clubes centenários, não é? Há bem pouco tempo tivemos aqui 2 clubes na região centenários. É um clube de 2018, mas foi a seriedade do projeto, a credibilidade, a seriedade do projeto e na pessoa do presidente que me fez aceitar, uma questão de simpatia, de acreditar que realmente que era um projeto ambicioso, à sua medida, organizado muito e credível. Essencialmente foi isso que me fez acreditar, e foi o desafio, talvez até sair um pouquinho da minha zona de conforto. Tive a felicidade, o mérito, a sorte, o que lhe quiserem chamar, de todos os clubes onde eu passei, ter sido convidado ou reconvidado novamente a todos eles. Veio-me à memória os últimos, desde a União da Serra, desde o Oriense, desde o Fátima, por exemplo. Voltei a ser convidado para todos eles, em momentos diferentes, não estou agora aqui a individualizar, mas sair um pouquinho dessa zona de conforto e aceitar o desafio que o presidente Paulo Costa me fez. E o que é que lhe foi pedido? Em termos de objetivos propriamente ditos. Sim, isso é muito claro. Portanto, já foi feito, não vale a pena que eu estar a repetir o trajeto destes últimos, neste caso 7 anos do entroncamento do clube. É um clube que, estando a dar os primeiros passos, tem dado sinais de seriedade e tem um rumo, tem uma ideia. E isso para mim foi muito importante. E como o Feliciano acabou também por dizer, portanto, fez esta manutenção e em 7 anos, portanto, após 3 subidas, fez esta repetição na divisão de honra. E o objetivo é claro, é uma manutenção o tanto mais tranquila quanto possível. É claro que não é fácil, portanto, são equipas com qualidade. Há um grupo grande de equipas, eu diria que a maioria das equipas, ninguém quer descer, imagino eu, e quem se perfila como candidato à subida ou ao título, não serão muitas, penso eu. Portanto, a maioria do pelotão, diria eu, quer este mesmo objetivo, este mesmo desidrato, que é a permanência. Portanto, foi-me proposta a permanência da forma mais tranquila possível, para minorar o sofrimento das pessoas, para trazer pessoas ao entroncamento, para irem ver do jogo. E neste caso, isso também se prende com o meu ADN, que era praticar o melhor futebol possível, porque eu acredito muito nisso, na minha ideia de jogo, no meu modelo de jogo, e conto com os jogadores para dar corpo a isso. Pronto, nunca é demais recordar que estamos perante um treinador ganhador. Não é questão de opinião, é uma questão de factos, uma questão de números. Neste caso, será difícil transformar um clube incutindo-lhe essa dinâmica sem haver aqui uma profunda reestruturação ao nível ao nível do plantel, ou não? Assim, obviamente que eu terei que conhecer melhor. Eu conheço alguns jogadores, terei que ver o máximo de vídeos possível. É óbvio que eu conheço alguns jogadores da zona, do distrito, e eu costumo dizer isto a todos os jogadores e todos os plantéis e clubes onde eu fui passando, mesmo num ano de profundo sucesso. E este acabou por ser um ano de sucesso, com esta ponta final categórica e inesquecível por parte do clube que estamos aqui em causa. Mas todos os grupos de trabalho que eu fui falando, eu tinha-lhes dito, meus amigos, mesmo num ano de profundo sucesso, é impossível. Vocês apresentem-me, vão à internet, vão à Itália, à Inglaterra, à China, e me apresentem um grupo de trabalho com uma estrutura diretiva de meia dúzia a uma dúzia de pessoas, uma equipa técnica 3, 4, 5, 6, não interessa. E um grupo de jogadores de 20 a 25, digam-me uma que de um ano para o outro, por muito sucesso que tenha existido, se tenha mantido absolutamente intacta. Os mesmos 25 jogadores, a mesma equipa técnica, desafio a quem me apresentar isso. É claro que tem que haver sempre alterações. Há jogadores que se retiram, que deixam de jogar futebol, há jogadores que por motivos profissionais vão emigrar, há entradas e há saídas, por uma questão às vezes, há questões profissionais particulares e por uma questão de retocar e de adequar o grupo de trabalho aos objetivos. E neste caso, a equipa técnica também penso que não deve ser alheia a isso, e teremos as nossas ideias futebolísticas, a nossa ideia de jogo, teremos que conhecer os jogadores, mas naturalmente é normal haver uma ligeira entrada e saída de jogadores. Também é óbvio que, havendo um espírito saudável, que havendo esta ponta final e com alguma continuidade do grupo de jogadores, que eu percebo que há aqui uma continuidade que devemos respeitar e que devemos salutar, havendo alguma estabilidade, quanto menos forem os retoques, aproveitando tudo o que de bom foi feito, não queremos aqui mudar e transformar isto aqui de forma radical. É só dar continuidade às coisas boas, incutir aqui um cunho pessoal,
contar com o apoio dos jogadores, mas é natural a entrada e saída. Sinto aí uma certa uma pergunta com uma pequena rasteira pelo meio. Não, é um clube jovem, 2018, os objetivos estão definidos. Eu, quando aceitei a partida, aceitei com os objetivos que me foram propostos. Não sou pessoa de fugir às responsabilidades. É óbvio que ficar em 10º é melhor que ficar em 12º, ficar em 8º é melhor que ficar em 10º e ficar em 6º é melhor que ficar em 7º. Portanto, a manutenção de forma o mais rapidamente possível. Por exemplo, assistimos aqui a clubes, há um que me salta, não vale a pena referir o nome, mas que o ano transato foi ao último segundo do último lance, do último jogo, de um jogo fora extremamente complicado, e que assegurou a manutenção mesmo no limite, quase no som do gongo, e este ano atingiu uma manutenção mais tranquila, e penso que é por aí que nos estão a propor. O futuro, pronto, estará na cabeça do presidente, que é mentor, que foi treinador com o devido sucesso. Portanto, ele terá na sua cabeça o que quer a médio e longo prazo. Agora, para curto prazo, porque é época 25 e 26, os objetivos estão claros. O resto depois haveremos de conversar mais para a frente e ele terá na sua cabeça. Pronto, aqui a rasteira era tentar perceber se a ambição do Carlos Jorge seria desde logo colocada em prática no entroncamento. Com o presidente. Se não tiver alinhado com o presidente, nem estávamos aqui nesta entrevista. Como é óbvio. Sabendo que, como lhe disse, o 8º é melhor que o 10º, mas não me vou alongar muito mais. Paulo, pronto, julgo que esta questão que eu agora vou fazer já tem aqui as respostas todas, mas coloco-a na mesma. Porquê Carlos Jorge? O Mister Carlos Jorge, acho que sintetizou de uma forma muito clara o pensamento, aquilo que foi de facto a nossa abordagem enquanto conversa e de projeção de um futuro próximo e do clube, e acho que ele sintetizou muito bem aquilo que foi a nossa conversa. No entanto, quero só pegar aqui em 2-3 pontos que tomei nota, e que no fundo também tem a ver com a pergunta. O risco, o que é o risco para um treinador pegar, e acho que foi uma das partes que o Feliciano questionou o Mister. O que é o risco? O risco é igual a um risco de um treinador que pega num clube que obrigatoriamente tem que ser campeão. Mas isto, o risco faz parte da nossa vida diária, da nossa vida pessoal. O risco é constante segundo a segundo em todas as decisões que tomamos, porque a nossa vida são feitas decisões ao segundo. E todas as decisões implicam um risco, um maior, um menor, um que não tem quase risco nenhum e aquele que tem maior risco. Portanto, o risco acho que aqui não é nenhum. Não é nenhum porque o entroncamento teve sempre hábito e tentou fazê-lo em anos desde que foi a fundação, escolher um determinado perfil de treinador. E os treinadores que cá passaram, felizmente nestes 7 anos, tiveram quase todos eles, ou eu quero dizer que tiveram todos eles esse perfil que nós pretendíamos. E acho que ao longo do tempo cada vez mais fomos cimentando esse perfil, aperfeiçoando esse perfil, e neste momento sentimos-nos muito contentes, felizes pela vinda do Mister Carlos Jorge, porque é uma pessoa que nos vai trazer não só a qualidade que necessitamos, a ambição que necessitamos, pelo perfil que tem em termos organizativos, enquadra-se com aquilo que é a projeção também do clube, e o treinador de futebol, e isto é uma conversa que nós temos tido, é uma imagem que eu tenho daquilo que é o treinador de futebol hoje, é muito mais do que aquilo que é o simples homem que põe a pasta debaixo do braço e vai dar treino. O treinador de futebol hoje tem um papel extremamente importante para além de dar o treino. E eu acho que isto o Mister tem, essa ambição, essa qualidade, esse perfil, essa inteligência que nós definimos. De maneira que o clube é de facto um clube recente, mas não é um clube perdedor. Há esta imagem do clube do sobe e desce, mas podemos olhar para uma imagem de um clube que consegue... Bem, mas para subir também teve que ganhar. É um clube que ganhou muitas vezes, porque em 7 anos ir para a 4ª participação na primeira divisão distrital diz que ganhou muitas vezes. Ganhou mais do que perdeu. E nós queremos ainda ganhar mais do que aquilo que já ganhamos. E para ganhar mais do que aquilo que já ganhamos, queremos uma pessoa como o Carlos Jorge. Como disse, temos uma amizade que se foi mantendo ao longo do tempo, desde 2012, 13 praticamente, onde nos defrontámos os dois numa final da Taça do Ribatejo, e que ficou.
onde já em anos anteriores houve uma abordagem para a vinda do Mister para o nosso clube, porque eu tenho a certeza absoluta daquilo que estou a querer para o clube. E pronto, sintetizando esse pensamento do clube que ganha mais do que o que perde, essa é a nossa marca. Subimos e descemos, é verdade, mas volto a referir, é uma coisa que não me sai da cabeça. Clubes centenários, clubes com muitos anos no distrito. Nós temos o exemplo do Tramagal, que felizmente está de regresso à primeira divisão distrital ao fim de 18 anos. Há clubes, o Atlético Riachense está afastado disso, vai para 10 anos. O Benavente, outro dos históricos, não vai à primeira divisão há muitos anos. Estou-me a lembrar de 3, mas há mais. E nós, nos últimos 7, vamos para a 4ª. E somos um bebê ainda naquilo que é o futebol distrital. Mas já não somos tão bebés assim naquilo que é a organização e daquilo que queremos. E é esse legado que eu quero deixar como imagem no clube, é esse legado que, enquanto eu cá estiver, em que função esteja, quer que exista e de forma permanente, que é um clube credível, sólido, com uma imagem perfeitamente criada e com um foco perfeitamente definido. E isso, para mim, é muito mais importante, muitas vezes, do que o próprio resultado desportivo, que é extremamente importante, porque os clubes vivem de resultados desportivos. Mas se pudermos aliar as duas coisas, o resultado desportivo a um foco em que o clube quer estar e ser, acho que as coisas vão se tornar mais fáceis. Não podemos ser muito visionários e querer coisas que são impossíveis de alcançar. Temos que ser realistas, temos que saber viver e conviver com aquilo que temos, e acho que o Entroncamento Atlético Clube tem tido esse sucesso porque é real, convive com aquilo que pode dar, é transparente com aquilo que dá, e não promete sem dar. E felizmente cada vez mais temos tido a oportunidade de ter pessoas capazes e de credibilidade, porque mesmo dando aquilo que damos, e vamos dando mais muitas vezes do que aquilo que a própria estrutura se calhar até pode, mas cumpre. E acho que cada vez mais do lado lá, esse sentimento de quem vem acredita que efetivamente existe aqui um rumo, porque eu acho que isso é muito importante, cumprir com a palavra, cumprir com a promessa, mostrar o foco. Muitas vezes não se consegue, não se atinge aquilo que é o objetivo, mas é importante ser credível, e essa imagem de credibilidade, enquanto, como eu disse há pouco, enquanto eu aqui estiver, seja em que função estiver, é essa imagem que eu quero transparecer, para que as pessoas que venham como o Mister e como outros que cá estiveram e que passaram, possam dizer que efetivamente, independentemente dos resultados desportivos, o clube tem um foco, tem uma forma de estar, e é um clube credível. É isso que é o meu grande objetivo enquanto responsável do clube. Carlos, ao nível das condições de trabalho, das condições de treino, como é que nós aqui podemos enquadrar o Entroncamento Atlético Clube? Bem, o entroncamento, eu penso que naquilo que é a face mais visível, que são as instalações e infraestruturas, penso que está muito bem apetrechado, ao nível dos campos, dos espaços envolventes, dos balneários, etc. Eu penso, mais uma vez, não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, até porque isso foi tornado público em termos das redes sociais. Sensivelmente há 2-3 semanas houve aqui uma situação muito desagradável. Os clubes vivem com esforço, com um trabalho sério destas pessoas, na maior parte das suas vezes a trabalhar para o bom, de forma associativa e bairrista, e sofrer um revés desta qualidade é muito desagradável. Portanto, eu lanço aqui um rep para quem possa colaborar das mais diversas formas, porque até pelo facto de ser um clube tão recente e estar a fazer um trabalho tão sério, tão bem definido e claro, querendo-se consolidar, que era uma palavra-chave em termos desportivos, consolidar na divisão de honra. Pronto, teve aquele contratempo em termos daquilo que eram os seus equipamentos desportivos e algum tipo de maquinarias, mas eu estou certo que é só mais uma pequena pedra que vai ser ultrapassada pela direção do clube, e tem todas as condições. Agora, é evidente que qualquer empresa, qualquer escola, até qualquer família, o fundamental são os recursos humanos.
porque às vezes há clubes muito bem apetrechados do ponto de vista físico das infraestruturas, mas não conseguem ter as pessoas certas nos sítios certos. E por outras vezes há clubes mais modestos que não têm tantas possibilidades, mas as pessoas com o seu trabalho, com a sua seriedade, com a sua abnegação, conseguem fazer bons trabalhos. Portanto, é unir o melhor dos mundos. Portanto, há condições físicas, espaciais e materiais e vamos pôr aqui recursos humanos e pessoas que queiram trabalhar, que queiram correr, que estejam alinhadas com este projeto do Presidente e da direção e que possamos todos falar a uma só voz em termos desportivos. Isso é fundamental. Pronto, para quem já trabalhou no outro nível, a outro nível nas camadas de formação, aqui apostar nos jovens será uma prioridade? Eu vou-lhe responder em três vetores muito rapidamente. Porque os anos vão passando, é evidente, mas eu comecei muito jovem como treinador de futebol sénior. Portanto, tinha acabado de fazer 25 anos e portanto, eu próprio fui muito jovem treinar miúdos da formação e depois no futebol sénior. Portanto, acho que a juventude não é impeditivo nada. Portanto, o número que está no BI é só um número, não reflete aquilo que é o esforço sério das pessoas e a qualidade e o empenho. O segundo vetor é porque eu trabalhei muitos anos na formação, não só em Orem, como neste caso no Sporting, depois acabei por saltar também muito rapidamente para o futebol sénior. E o terceiro é que tenho um histórico, e isso não é melhor nem pior que ninguém, mas faz parte de uma característica. Não tenho qualquer receio de apostar em jovens. Se forem ver ao longo dos clubes onde eu trabalhei, foi sempre uma marca d'água, foi apostar nos jovens. Treinas bem, tens a tua qualidade individual. Agora, a qualidade individual não chega. Podes ser um jogador tremendamente talentoso, mas não queres trabalhar em prol da equipa e defender e atacar e transitar, etc. Agora, se tens qualidade, queres aprender, queres evoluir, queres nos ajudar, nós também te queremos ajudar, também te queremos dar as mãos. Dou só aqui um exemplo que uma das últimas épocas que fiz, em que tivemos a felicidade de subir divisão, fizemos um jogo num campo tradicionalmente difícil, onde estivemos a perder 2 vezes e acabámos a ganhar 4-3, fiz uma substituição e foi um juvenil. Portanto, tirei um jogador consagradíssimo da frente de ataque e pus um juvenil. Portanto, na nossa última época aqui no Distrito de Santarém, eu joguei mais do que uma vez com um guarda-redes juvenil. Portanto, um guarda-redes juvenil numa posição tremendamente delicada, diga-se de passagem, que é jogar à baliza. Tanto que os juvenis têm que fazer aqueles exames médicos especiais, porque nos júniores basta pôr uma cruzinha e vai diretamente do escalão imediatamente antes para o escalão imediatamente a seguir. Portanto, apostar em juvenis é porque eu aposto em jovens. Se não apostasse em jovens, era difícil aceitar este convite do Presidente, porque havendo equipa de júniores, havendo as restrições próprias de um clube recente, de um clube com esta dimensão e com estes anos de história, é óbvio que não se está a nadar em grandes ideais financeiros, portanto tem que se apostar na formação. E havendo uma equipa de júniores e havendo um histórico na cidade, um entroncamento de tudo o que vem por trás, quer dizer, não apostar na juventude, para já não estaríamos alinhados nas ideias, e estamos, e depois era quase um suicídio num clube regional, um clube que tem formação por trás, não apostar na formação, acho que era um erro crasso. Já agora, Paulo, aproveitava aqui a deixa do Carlos relativamente àquela ocorrência, àquele furto nas instalações do complexo do Bonito. Já houve alguma novidade? Entretanto, depois o clube lançou aqui um pedido de ajuda para quem efetivamente pudesse minorar os estragos. Como é que tem decorrido esta situação? É uma situação, mantém-se exatamente na mesma como estava, não existe grandes desenvolvimentos, o processo está na polícia. Foi um revés grande no clube, porque efetivamente do ponto de vista de equipamentos que tínhamos em termos de lavandaria, ficámos sem nada, muitos dos equipamentos de treino que tínhamos e também de jogo, mas essa situação vai ser debelada. Está em conversações com o município também na tentativa de nos poder amenizar o prejuízo, e certamente que o próprio clube vai encontrar soluções para que no primeiro dia de treinos a situação esteja completamente regularizada, e esse é o meu foco neste momento. Agora é que foi um revés grande, nós assumimos os 6-7 mil euros de prejuízo, e algum do património que tínhamos lá em cima no campo, na lavandaria, foi furtado.
Mas pronto, é só mais uma pedra no caminho que nos vai fazer mais fortes, certamente. Obviamente que é um revés grande, mas vai nos fazer mais fortes. Estas palavras do Mister reforçam exatamente tudo aquilo que nós já pensávamos, tudo aquilo que nós queríamos, tudo aquilo que nós idealizamos, e reforça-nos ainda mais a nossa escolha, porque efetivamente, pegando naquilo que é o futuro próximo do clube, o aproveitamento da formação dos jogadores, esse é de facto o nosso foco. Tem sido desde a criação do clube, inclusivamente no último jogo da época, com o Cartaxo, onde vencemos 3-0 em casa. Eu acho que já o disse em entrevista aqui à própria Rádio Hertz, no final do jogo, terminámos o jogo com 8 jogadores vindo da formação, em que foram júniores do clube, e isso é com mais 2 no banco que tínhamos. E isso é um motivo grande de orgulho para nós. Portanto, em 11 ter 8 jogadores em campo, e inicialmente que pertenceram à equipa júnior do clube. Portanto, isso para nós é significativo, é demonstrativo daquilo que queremos de facto no clube. Obviamente que nem todos os anos se consegue fazer um aproveitamento muito grande, por variedíssimos fatores. É o próprio jogador com qualidade segue a sua vida académica e profissional, o próprio clube não se enquadra do ponto de vista, se calhar, financeiro, com o próprio clube, o jogador. Há uma série de fatores, mas que temos o foco de aproveitar, temos o foco de querer jogadores da terra com qualidade e que se vão formados lá, também temos. Mas se isso também não for possível, que sejam jovens de qualidade que venham, e o importante é de facto defender aquilo que é o objetivo do clube. E isso, acho que temos a pessoa certa e capaz para o fazer, juntamente com aquilo que nós estamos disponíveis a ajudar do ponto de vista diretivo. Pronto, já sabemos o que é que o Entroncamento Atlético Clube ganhou com o Paulo Costa como treinador. Perdeu alguma coisa por não ter sido presidente, permita-me esta expressão, a tempo inteiro durante este período? Eu acho que, sobretudo, quem perdeu fundamentalmente muito, e essa foi a grande perda, acaba por ser, de facto, a família. Esses foram aqueles que mais perderam, porque eu, para que a equipa nada lhe faltasse, num foco que tinha, quase cego, de não deixar a equipa descer, e também de não deixar, do ponto de vista diretivo, as coisas ficarem para trás, alguma coisa teria que ir ficando também em segundo plano. Foi necessariamente a família. Mas, de facto, em termos diretivos, claro que deleguei muita coisa a algumas pessoas que me ajudaram também nesse sentido, e que também foram elas que, por outro lado, me fizeram ser treinador novamente esta época. Mas, como disse, acho que conseguiu-se conciliar durante 7 meses praticamente as duas coisas de uma forma estoica, porque foi de facto duro. Todos os dias da semana, durante todas as semanas de um mês, e durante 7 meses fazê-lo conciliando duas coisas que eram importantes para o clube, mas que num futuro próximo de facto não vejo ser possível isso acontecer, porque sei o desgaste que criou, e sabendo o desgaste que criou, é conforme digo, houve pessoas aqui prejudicadas, que foi de facto a família. Caso o Entroncamento Atlético Clube não tivesse conseguido a manutenção, continuaria ou não como treinador? Não, também não continuaria como treinador. Não continuaria como treinador, continuaria de facto com uma força inesgotável que ainda tenho para recolocar novamente aquilo que eu considero o clube num lugar que deve, que era a primeira divisão. E felizmente é uma coisa que não estamos a falar neste momento, e ainda bem, mas como treinador não continuaria. Não continuaria porque, lá está, querendo recolocar o clube como presidente, não poderia colocar como treinador. Abandonaria, sim, com algo diferente, com uma mágoa, com algo doloroso, porque o Carlos há pouco disse que é um menino, e é de facto, eu trato aquele clube de facto como sendo um filho meu, porque é natural, fui eu e mais um grupo de pessoas que o fez crescer, e neste momento tem uma imagem estabelecida, e isso dá-me imenso orgulho, mas abandonaria de facto com essa dor, com a dor de não ter conseguido como treinador, numa aposta
e numa indecisão, e que muitas vezes ao longo da época me questionei o que é que eu estou aqui a fazer, porque os resultados não apareciam. E lá está aquela fonte inesgotável do acreditar quase cegamente até final, que enquanto for possível não me vou embora. E felizmente as coisas apareceram, conseguiram-se, e pronto, é essa margem, é essa imagem que quero deixar, mas sabendo que no futebol o que vale é o momento, é o atual, porque amanhã ninguém se vai lembrar disto, e ainda bem, porque no futebol deve-se lembrar o momento e aquilo que vai ser o futuro, mas enquanto é momento que as pessoas se lembrem, e deixa-me de facto um certo orgulho e mesmo muita satisfação aquilo que se conseguiu, porque também foi um risco grande na altura da minha parte assumir de facto essa situação. Ainda bem que se conseguiu, treinador não iria ser, como não vou ser, e ainda bem que temos o Carlos para dar sequência a esse projeto. Carlos, futebolisticamente falando, que entroncamento é que vamos poder ver na próxima temporada? Uma equipa com uma identidade muito própria, vocacionada para o ataque, na expectativa, o que é que vamos ter? Como o Presidente disse agora, o futebol é o momento e há um contexto, eu não posso dissociar daquilo que é o contexto. O próprio campo muitas vezes tem interferência no futebol que é jogado, ou algumas vezes. Agora não posso dissociar daquilo que é um grupo de jogadores, que eu terei que analisar, terei que conhecer mais em profundidade. Agora, mentir-lhe-ia se dissesse que eu não tenho as coisas na minha cabeça, estruturadas, pensadas, no computador, na cabeça e naquilo que é o ADN que tem sido ao longo da minha carreira. Eu até posso lhe dizer que tive a jantar e trouxe a base da mesa do papel, porque estive lá a escrever coisas, foi só reforçar e relembrar aquilo que eu acredito. Agora, pode haver necessidade, por motivos extremos daquilo que é as características dos jogadores, de ter que mudar muito. Agora, ao dia de hoje, nesta conversa e sentado aqui, tenho as coisas perfeitamente alinhadas na minha cabeça e que gostava de passar esta mensagem e que as pessoas acreditassem, porque há excelentes ideias que, se os jogadores não acreditarem, não têm qualquer sucesso, e há ideias um bocadinho mais dúbias, um bocadinho mais duvidosas, que podem não estar tão bem trabalhadas ou até organizadas, mas se os jogadores acreditarem naquilo que está a acontecer, as coisas fluem. Portanto, preciso muito dos jogadores que comprem esta ideia, que acreditem nesta ideia. Agora, eu gosto de um futebol de ataque, acho que neste contexto distrital é fundamental chamar as pessoas ao campo, as pessoas mais jovens, as pessoas mais novas, mais velhas, de todos os géneros, todas as nacionalidades. É importante que as pessoas venham ao estádio. E acho que as pessoas venham ao estádio se houver mais golos, mais futebol de espetáculo, futebol de ataque. Em que, numa imensidão no outro dia estava a explicar aos meus filhos a diferença essencialmente entre o futsal e o futebol. E eu disse-lhes, olha, no futsal jogam 5 contra 5 dá 10. No futebol são 11 contra 11, são 22. Portanto, é mais do dobro das variáveis. O campo, estamos a falar de um campo de futsal que tem 40 por 20, um campo de futebol, números redondos tem 55 ou 60 por 100. Portanto, o número de variáveis da relação tempo-espaço são muito maiores. A duração do jogo é maior, os jogadores são mais. Portanto, para diminuir as variáveis que nós, entroncamento, que a nossa equipa, a equipa técnica de jogadores, tem que controlar, que é difícil controlar todas, é ter mais bola. Se tivermos mais bola, portanto, a partir do momento em que temos bola, não só podemos estar mais próximos do objetivo, que é marcar gol, como não o sofremos. Quer dizer, se eu tenho a bola, como é que eu vou sofrer gol? Só se fosse algum tipo de autogol. Portanto, queremos controlar o jogo, queremos que os jogadores se sintam alegres, confortáveis, orgulhosos de ter a bola. E agora é assim, há uma coisa que é clara. No futebol, os resultados ditam muito daquilo que é a carreira de um treinador ou até de uma equipa, mas há um processo, não é só o caminho para lá chegar, ou não é só a chegada em si, é o processo, tudo que foi feito até lá. E eu tenho muito poucas dúvidas que, independentemente de naquele determinado domingo conseguir ou não ganhar um jogo, e nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ganhar, ao fim de 3-4 meses as equipas, ou alguém que vai ver, um adepto adversário, as equipas adversárias, os treinadores, ou até alguém da rádio vai ver, não, esta equipa é de um entroncamento. Já aqui uma ideia de jogo, não estou a dizer que a ideia é melhor ou pior que ninguém, agora é a minha ideia, e que se tivermos plantel, se os jogadores conseguirmos encaixar os jogadores as suas características na minha ideia de jogo, eu penso que ao fim de 3-4 meses estou absolutamente convencido que já se vai notar ali o ADN, e era bom para ambas as partes, é porque estávamos todos alinhados e a trabalhar em conjunto. Mas vai ser um futebol de ataque, equilibrado, organizado, porque também não queremos sofrer gols e queremos ganhar jogos. É óbvio que eu prefiro ganhar 1-0 do que 6-3,
É evidente que há mais golos para os adeptos, mas dá-nos um sinal de organização, não sofrer tantos golos, mas queremos sempre marcar o máximo possível e não sofrer, como é óbvio. O que é que os treinos lhe dirão em termos de determinação de aplicação dos jogadores? Vão-lhe dizer tudo para os jogos do fim de semana? É uma excelente pergunta. Eu comecei a ouvir a pergunta e depois quase que deu a resposta. Eu vou dizer porquê. Porque antigamente eu acho que havia uma grande generalização pela positiva daquilo que era o espírito competitivo, daquilo que era a ambição, daquilo que era o empenho, a resiliência, a capacidade de trabalho das pessoas. As pessoas amavam jogar futebol. Portanto, trabalhando ou não, estudando ou não, o futebol era a nossa vida. E hoje há um conjunto de distrações, ou um conjunto, reformulo, não digo um conjunto de distrações, digo um conjunto de ofertas que leva a que haja alguma dispersão de foco. E quando começou a dizer o que é que eu vou ver nos treinos, e depois disse ali 2 ou 3 adjetivos, portanto a conclusão da pergunta é aquilo que eu vou, em primeiro lugar eu vou ver o homem que está à minha frente. Qual é o conjunto de características emocionais, mentais, porque eu vou ser muito franco, eu não, do ponto de vista físico, naquilo que é a dimensão física do jogo e neste caso do treino, e da pré-época em especial, não vai haver uma dimensão física muito exacerbada, porque eu não acredito, mas não posso entrar aqui nesta entrevista em pormenores metodológicos e de biologia do treino, mas vai haver uma grande componente na dimensão, portanto, dimensão física e técnica é um pouco individual do jogador, depois há a tática, que é extremamente coletiva, e depois há aquilo que domina todos nós, que domina o espírito da direção, do presidente, do treinador Cajó e dos jogadores, que é a parte psicológica, a parte pessoal. Estamos cansados, estamos motivados, estamos desmotivados, estamos tristes, estamos alegres. E eu vou ver de que fibra e de que cariz são feitos os meus jogadores. Obviamente que estamos a ver futebol e estamos no campo a ver o treino. Os primeiros treinos vão ser com jogo relativamente aberto, que é para eu conhecer os jogadores. Eu não posso passar uma ideia se ainda não os conheço a eles, pois tenho que os encaixar no modelo de jogo, ou encaixar o meu modelo de jogo, vai haver aqui uma negociação. Mas primeiro vou ter que ver efetivamente a personalidade de cada um deles, o espírito de sacrifício, a concentração, o foco, a entreajuda que há neste grupo e apesar do sucesso estrondoso que foi esta ponta final da equipa e do grupo, vão haver ali novas relações, vão haver ali novas interações. O treinador é maioritariamente é outro, a equipa técnica será outra, portanto vamos criar ali novas relações e depois criar aí um espírito coletivo, antes até de uma ideia de jogo. Paulo, voltava ao Paulo para tirar aqui uma dúvida. Já não o voltaremos a ver como treinador? O futuro não se sabe e é difícil nós dizermos sempre um não. Eu acho que o não é uma palavra que existe no dicionário, mas é uma palavra que não devemos, lá está, ainda agora acabei de dizer, mas devemos evitá-la. Nunca é uma palavra, o não existe, mas é uma palavra que devemos evitá-la, porque não sabemos nunca qual é o futuro. Eu há uns anos atrás, e confesso aqui, que sempre disse que associar duas coisas, presidência do clube e treinar uma equipa, era incompatível, e acabei por fazê-lo. De forma consciente, de forma livre, obviamente um bocadinho empurrado por determinadas pessoas, pelos próprios jogadores, mas acabei por fazer algo que tinha dito que era completamente incompatível há uns anos atrás. Portanto, é uma situação que não sei se o devo dizer nunca mais. Uma coisa posso garantir, gostaria imenso que isso jamais acontecesse no clube, na situação onde estou, porque eu já partilhei aqui com o Mister, todos os treinadores que cá passaram foram muitos, quase todos eles terminaram a época. O Mister Filipe, julgo que foi, e o Pedro, que também passou no primeiro ano, os únicos que não terminaram a época e foram embora por opção própria. Eu sei o que é ser treinador, sei a dificuldade que é ser treinador num clube como o Entroncamento Atlético Clube e também sei sem ser como o Entroncamento Atlético Clube. Portanto, os treinadores precisam de tempo, precisam de apoio, precisam de pessoas que lhe deem confiança, precisam de um plantel que esteja com eles, precisam de garantias e precisam de saber que quando entram no clube é para estarem até ao último momento da época no clube. E o Mister está aqui comigo, não é por estarmos aqui na rádio, mas eu já lhe disse isso, ele vai entrar no clube e vai sair do clube quando ele entender.
Não é quando nós quisermos, é quando o Mister entender que o ciclo dele fechou, que por nós não vai fechar, independentemente dos resultados que existirem. E eu estou a assumir isto aqui de forma muito clara, porque sei efetivamente aquilo que um treinador precisa. E é esse foco e é essa linha condutora que não quero perder, independentemente daquilo que sejam os resultados desportivos. Porque há coisas mais importantes, e para ser coerente com aquilo que já disse anteriormente, é importante associarmos os resultados desportivos, mas é muito importante para um clube o que está paralelo ao resultado desportivo. E eu tenho a certeza absoluta que o treinador que temos nos pode ajudar, e nós podemos também ter esse sinergismo com o treinador, ajudando-o também a crescer, em que o foco seja de facto para além do resultado desportivo, independentemente daquele que é no momento. Portanto, temos que olhar um bocadinho mais para a frente, temos que dizer ao Mister que vai trabalhar com uma segurança e com uma confiança e com uma garantia total que ele vai embora quando quiser, independentemente do resultado desportivo. E isso eu estou a assumir aqui publicamente, porque essa é a verdade. Ele vai entrar num clube que vai trabalhar até ao último momento da época, se o quiser, independentemente do resultado desportivo. Portanto, da minha parte, em termos de treinador, não sei como é que me vou ver daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos não sei se serei presidente também do clube. Adoro o treino, tenho 20 épocas de treinador, algumas no Campeonato Nacional também de séniores. Adoro treinar, mas neste momento há uma coisa que adoro ainda muito mais, é ser dirigente do clube, ser o responsável do clube e ser a pessoa que, juntamente com mais algumas, definem uma estratégia para que o clube cada vez seja mais sólido, e isso não é compatível com ser treinador. Portanto, a questão de treinador neste momento está completamente afastada. Foi uma situação de emergência que se verificou, um SOS, um ligar à máquina, digamos assim, e depois retirar do doente da máquina, que se verificou esta época. Portanto, as duas coisas em simultâneo seguramente muito, mas mesmo muito dificilmente irá ser possível acontecer. Temos um treinador para dar sequência a um trabalho que existe, a um foco que existe no clube. Da minha parte, enquanto for dirigente e responsável deste clube, muito dificilmente o serei. Muito bem, ficamos então com essa garantia. Depois, se o Carlos quiser esta gravação lá mais para a frente, nós podemos cedê-la, a brincar, como é óbvio. Estamos mesmo na reta final e o tempo passa a correr. Carlos, sem condicionar agora com qualquer questão, algo que tenha ficado por dizer, e certamente ficou muito por dizer, mas algo que vale a pena acrescentar agora nesta parte final. Não, só realmente ressalvar que com ou sem microfones, com ou sem câmaras, podíamos estar aqui horas a falar de futebol, e se fôssemos almoçar, também tenho o prazer de conhecer o Feliciano há muitos anos, e o Presidente, estaríamos horas e horas sem fim a falar de futebol, porque é uma coisa que nos apaixona. Aqui queria deixar duas mensagens. Uma de agradecimento ao Presidente e um chamamento para que as pessoas possam ir ao futebol, neste caso ao entroncamento, e acompanhar-nos sempre que possível nos jogos fora, porque entre estrutura diretiva, equipa técnica e o grupo de jogadores, que é absolutamente fundamental, são eles que fazem andar a máquina, ter o apoio e o conforto dos adeptos e dos nossos familiares é completamente, não é completamente diferente, mas quando estamos para dar 100%, damos 101%, porque vemos as pessoas que nos são queridas na bancada, e há ali um espírito de superação que às vezes nos faz dar uma remontada quando estamos a perder um jogo, ou quando nos faz resistir quando temos lesões e cansaço ou alguma expulsão. Portanto, esse apoio dos adeptos é fundamental. E queria deixar aqui outra, porque como eu já referi anteriormente, podíamos estar aqui horas e horas a falar de futebol, podíamos entrar em pormenores do clube, até mais com o Presidente, podíamos entrar em pormenores de ideia de jogo e de modelo de jogo, e de questões futbolísticas, técnico-táticas, mas eu queria deixar aqui um apelo, porque ainda hoje de manhã vi imagens que me deixaram chocado. Eu faço um apelo àquilo que é o desporto, aos ideais que são os ideais desportivos e até os ideais olímpicos. O desporto é algo que deve inspirar paz, saúde, amor, relações pessoais, e que não seja
um ponto de viragem e que seja um ponto de desabafo ao fim de semana para as pessoas irem para os estádios, dizerem palavrões na bancada, criticarem os árbitros, em que haja violência, porque isso depois passa de dentro para fora do campo e de fora do campo para dentro. E o que me preocupa é ver os adeptos que de forma gratuita se atiram tochas, atiram balas, atiram coisas tudo, e depois torna tóxico o ambiente desportivo. É suposto ir o máximo de pessoas possível, e foi o meu apelo a que fossem mais pessoas ao futebol e ao desporto no geral, à natação, ao hóquei, bem aqui perto, a tudo o que seja desporto, porque isso é uma fonte de saúde e de coisas positivas, e para os jovens e para as crianças. Se nós virarmos isto um campo de batalha, com árbitros, com agressões, como eu disse, dentro para fora e de fora para dentro do campo, torna-se pejorativo e às vezes há alturas que eu fico muito triste. Não gosto nada de perder, detesto perder, sou muito exigente, sou muito competitivo, gosto muito de ganhar e felizmente fui ganhando mais do que perdi ao longo da carreira, mas temos que saber assentar e acalmar as ideias, porque perdemos um jogo de forma justa e de forma como perdi com o Mr. Paulo nessa final da taça onde ficámos tão amigos. O jogo ficou 0-0, fomos a penaltis, a equipa deles ganhou com mérito, era uma equipa mais experiente, ficámos amigos, deu-me um cascolo e hoje estamos aqui juntos a falar. E perdemos, portanto, agora virar isto um campo de batalha, não, por favor, não, porque isso não é o espírito esportivo e por isso acho que é preferível ficarmos todos em casa do que estar a entrar neste tipo de problemas. Muito bem, grande mensagem. Paulo Costa também, para finalizar. Não, há muito pouco a acrescentar aquilo que o Mister disse, falou praticamente em tudo. Nós fomos conhecidos nos primeiros 2-3 anos no clube pelo grupo de adeptos que criámos, pela energia positiva que trouxemos aos campos, quer em casa, quer fora de casa. Existem registros de vídeo da quantidade de gente que tivemos no primeiro, segundo ano, terceiro ano de clube. Obviamente que as coisas depois foram mudando, porque em termos de regras e de legislação a coisa foi ficando um bocadinho mais apertada também e fomos começando a ser também questionados sobre determinadas coisas que eu no fundo acho que fazem falta ao futebol. Acho que tenho uma ideia que existe um exagero nesta altura, que passou-se um bocadinho do 8 para o 80 naquilo que é a legislação, a regra, o condicionalismo daquilo que é o comportamento do adepto dentro do campo. Obviamente que não pode haver exageros, mas acho que se passarmos depois também para um extremo quase oposto, em que o futebol, o espetáculo em si, o futebol não é propriamente um concerto de ópera, não é propriamente uma sala de cinema onde toda a gente tem que estar a ver o cinema em silêncio, e eu tenho uma ideia que se passou de um extremo quase para o outro extremo. Portanto, tem que haver aqui um meio termo, tem que haver aqui um equilíbrio. É esse equilíbrio que pretendemos também no entroncamento. Obviamente que os adeptos fazem falta. O futebol sem adeptos não tem sabor, não tem gosto nenhum. Pronto, e é esse sabor e esse gosto que queremos ver ali no campo, no domingo após domingo, e que temos conseguido. Nós temos sido, independentemente de estar na primeira ou na segunda divisão, temos sido dos campos onde mais adeptos têm trazido ao futebol. E é esses adeptos que queremos manter ali. Obviamente quando correm menos bem temos menos gente, mas seguramente que as pessoas se vão aproximar cada vez mais do clube, cada vez mais dos resultados, e fazem falta efetivamente ao futebol lançar esse desafio para que os adeptos não nos abandonem e cada vez sejam mais, e a presença deles é importante para nós. Que tenham então esse merecido reconhecimento. Paulo Costa, Carlos Jorge, muito obrigado pela vossa presença. Vamos, como é óbvio, continuar a encontrar-nos e a falar de futebol, sobre futebol. Muito obrigado então e até uma próxima oportunidade. O agradecimento é meu em particular, do Mister também, e que este programa, o Feliciano em particular, a Rádio Hertz também, continuem a ser aquilo que é uma referência naquilo que é a mostra no desporto, neste caso em particular do futebol, e efetivamente nós pouco ou nada seríamos se somos um bocadinho uma gota d'água num oceano daquilo que é o desporto, se ainda somos um bocadinho maiores devido ao vosso trabalho de qualidade, à vossa disponibilidade e ao gosto e ao interesse que no fundo nos dão a oportunidade de sermos um bocadinho mais visíveis, porque se o somos, a vós o devemos, e temos que ter a humildade de reconhecer de facto o vosso trabalho, o vosso enorme trabalho, naquilo que é a oportunidade que nos dão de quer nos mostrar em termos individuais, em termos coletivos, em termos de clube,
e se somos efetivamente um bocadinho maiores, a vós o devemos. Obrigado por isso. O vosso trabalho é que os torna reconhecidos. Muito obrigado. Então, e até uma próxima oportunidade. Assim finalizamos mais uma edição de Hertz Desportivo. Voltaremos numa próxima oportunidade, então. Fique bem, fique com Hertz.